se eu pudesse voltar no tempo. Guardei cada risada, cada abraço molhado de chuva, cada noite estrelada com meus filhos nos meus braços. Essas lembranças são o meu tesouro e ninguém vai roubá-las de mim. Nosso sítio em Petrópolis era um pedacinho do céu na terra. Quando Mary e Mário eram pequenos, a vida corria no ritmo das estações, cheia de cores, cheiros e alegrias simples que hoje parecem sonho. Acordávamos com o canto dos sabiás. Mary, ainda com os olhos pesados de sono, já corria para ver se as galinhas tinham botado ovos. Ela tinha um jeito especial com os animais. Até as mais ariscas das poedeiras deixavam ela pegar os ovos sem bicar. Mário, meu menino madrugador, adorava me ajudar a tirar leite da vaca mimosa. Ele ria quando o jato quente acertava seu pé descalço. Depois do café com bolo de fubá, as crianças desapareciam no mundo deles. Mary fazia festas para suas bonecas de pano embaixo da mangueira, usando flores do jardim como enfeites. Mário construía fortalezas com os sacos de milho vazios e fingia ser um explorador nas matas ao redor do sítio. Às vezes eu os ouvia discutindo sobre qual era a melhor nuvem no céu azul. Nos dias quentes, íamos todos para o riacho que cortava nossas terras. As crianças gritavam quando a água fria batia na barriga e eu ensinava a eles a encontrar pedras bonitas e observar os girinos. Voltávamos para casa com os cabelos ainda molhados, Mary cantarolando e Mário pulando nas poças da estrada de terra. Depois do jantar, com um bolo de fubá e chá de capim, nos reuníamos na varanda. Sebastião contava histórias de assombração que faziam as crianças se aconchegarem mais perto de mim. Quando dormiam, eu ficava olhando seus rostinhos sujos e tranquilos, agradecendo a Deus por aquele pedaço de paraíso. As noites na varanda eram sagradas. Sebastião sentava na sua cadeira de balanço com Mário no colo e Mary encostada em seus pés, enquanto as cigarras cantavam no escuro. Ele contava histórias de quando era menino, de assombrações que vagueavam pelos cafezais e de como havia conquistado meu coração trazendo-me um pé de violetas silvestres colhido no mato. Sebastião tinha um jeito especial de fazer a vida parecer uma aventura. Mesmo quando o dinheiro estava curto, ele transformava tudo em brincadeira. "Vamos caçar tesouro?" ele dizia, e levava as crianças para procurar ovos de codorna escondidos no campo. Ou então improvisava uma pescaria no riacho, onde o importante nunca era o peixe, mas sim as gargalhadas quando alguém escorregava na pedra molhada. Lembro como se fosse ontem, daquela última noite de verão. O céu estava especialmente estrelado, e Sebastião, mais quieto que o normal, abraçou as crianças por mais tempo ao colocá-las na cama. "Sejam sempre bons um para o outro", murmurou, beijando suas testas suadas. Na manhã seguinte, encontrei-o sem vida no celeiro, caído entre os sacos de milho que havia carregado na véspera. O coração do meu homem forte havia parado de bater. Sebastião não nos deixou riquezas, mas deixou o essencial. O sítio quitado, sem dívidas. Uma pequena poupança que ele mantinha escondida num banco da cidade. 3 mudas de jabuticabeira que havíamos plantado juntos no ano anterior. "Não chore, Rosa", disseram-me os vizinhos. "Você é forte, vai dar conta." E dei. Com parte do dinheiro, comprei 2 novas vacas leiteiras. Com outra parte, paguei os estudos das crianças na escola particular, queria o melhor para os meus filhos. Trabalhei do nascer ao pôr do sol. Vendia queijo e ovos na feira, fiz doces de fruta que ficaram famosas na região, alugava um cômodo para professores da cidade que queriam passar fins de semana no campo. As noites na varanda continuaram, mas agora era eu quem contava as histórias. Mary,
Com seus 10 anos, tornou-se minha ajudante na cozinha. Mário, aos 8, assumiu a tarefa de alimentar os animais, como o homem da casa. Nossas jabuticabeiras cresceram junto com eles. Às vezes, quando o vento balançava as cortinas à noite, eu jurava ouvir o rangido da cadeira de balanço do Sebastião e sorria, sabendo que ele ainda cuidava da gente, do seu jeito. O sítio continuou vivo, as crianças continuaram crescendo e minha vida, embora mais pesada, seguiu em frente. O tempo passou como um rio, levando embora a infância dos meus filhos, mas deixando em seu lugar oportunidades que eu, com minhas mãos calejadas e coração teimoso, soube aproveitar. Quando Mary se formou em administração e Mário em gastronomia, senti que todo o meu sacrifício tinha valido a pena. Meus filhos estavam prontos para o mundo. E eu? Bem, eu ainda tinha muito chão pela frente. Comecei pequena, na própria cozinha do sítio, usando as receitas que minha mãe me ensinara. Os doces de goiaba, o doce de leite em calda, as geleias de fruta da época, tudo feito com o mesmo cuidado de sempre. Só que agora, em vez de vender em potes de vidro na feira, eu embalava com etiquetas bonitas e entregava para lojas em Petrópolis e até no Rio. Dona Rosa, esse doce de leite é o melhor que já provei. Ouvir isso dos clientes me enchia de orgulho. Contratei 2 moças da região para me ajudar e o negócio foi crescendo. Logo precisei construir um espaço só para produção, nos fundos do sítio, sempre mantendo o sabor artesanal que me tornou conhecida. Com o dinheiro que juntei, abri um pequeno restaurante no centro de Petrópolis, um lugar aconchegante, com toalha xadrez e pratos feitos no fogão a lenha, igual os que eu fazia para minha família. Mário, recém-formado, ajudou a montar o cardápio. Mãe, precisamos modernizar um pouco, ele dizia, sugerindo pratos com nomes chiques para agradar aos turistas. Eu deixava, mas mantinha o que era essencial, o tempero caseiro, o amor no preparo. O lugar ficou conhecido como o Cantinho da Dona Rosa, e os turistas adoravam. Contratei mais gente, treinei pessoalmente cada cozinheiro e o negócio prosperou. Foi aí que veio a ideia mais ousada. Com o sítio cheio de belezas naturais, por que não receber gente querendo descansar longe da cidade? Transformei parte das terras em um resort simples, mas charmoso. Casinhas de madeira no meio do pomar, caminhadas guiadas pelas trilhas que eu mesma conhecia desde criança, café da manhã com pão caseiro, queijo fresco e meu doce de leite. Os hóspedes chegavam estressados e iam embora renovados. Alguns voltavam todo ano, como se aquele pedaço de terra fosse um refúgio para a alma. Enquanto isso, eu guardava, não por egoísmo, mas porque conhecia o valor de cada centavo. Tinha visto minha mãe passar necessidade e prometi a mim mesma que, se um dia tivesse condições, jamais dependeria dos outros. Abri uma conta, investi em terras próximas e até comprei alguns imóveis na cidade para alugar. Tudo calculado, tudo planejado. Mary foi trabalhar em uma grande empresa no Rio. Mário abriu seu próprio restaurante em São Paulo. Eu os via nos fins de semana quando vinham me visitar. Às vezes notava um olhar diferente neles, um misto de admiração e algo que eu não sabia nomear. Mãe, você devia se cuidar mais, curtir a vida. Por que não vende tudo e viaja? Mary perguntava. Ou então, deixa a gente administrar para você? Mário completava. A vida seguia como um rio, e eu, feliz da minha colheita, não percebia as nuvens escuras que se formavam no horizonte. Mário sempre foi o filho mais persistente. Depois que se formou e montou seu restaurante em São Paulo, começou a me pressionar. Mãe, você já fez tanto. Vende o sítio e vem morar comigo na cidade. Você merece descanso.
ele dizia, abraçando meus ombros enquanto eu mexia no fogão. Eu sorria, sacudia a cabeça e respondia: Meu lugar é aqui, meu filho. Minha vida está nestas terras, nas minhas árvores, no cheiro da terra molhada. E quem disse que eu quero descansar? Mas ele não desistia. A cada visita, a conversa voltava. Pelo menos passa uma temporada, conhece meu apartamento novo. Eu ia, caro, passava uma semana no máximo. Depois a saudade do sítio apertava e eu voltava para o meu cantinho. Quando Mário conheceu Isabela, pensei que ele finalmente pararia de me importunar. Era uma moça elegante, da cidade, filha de um empresário. No começo eu achei que ela me olhava com certo desdém, como se eu fosse uma caipira atrasada. Mas quando Laura nasceu, tudo mudou. Minha netinha veio ao mundo com os mesmos olhos curiosos do pai. Isabela, ocupada com o seu trabalho, começou a me pedir ajuda. E eu, é claro, não me fiz de rogada. Vovó, conta de novo a história do cabritinho que comeu as roupas, Laura pedia, sentada no meu colo na varanda. Eu ria e contava, acrescentando detalhes novos a cada vez. Ela adorava o sítio, corria descalça pelo jardim, ajudava a colher morangos e tinha pavor das galinhas, que ironicamente adoravam seguir ela por todo lado. Foi então que notei algo estranho. Mãe, você não acha melhor passar mais tempo com Laura? Ela precisa da vovó. E eu estou aqui sempre que precisam. Mas Isabela começou a fazer comentários. Sabe, Dona Rosa, seria tão mais prático se você estivesse morando perto. Laura poderia ir na sua casa depois da escola. E Mário, aproveitando, exato, e você nem precisaria vender o sítio, só alugar, a gente cuida de tudo. Foi aí que eu entendi. Não era sobre Laura, era sobre o sítio. Uma tarde, peguei Mário e Isabela conversando baixo na cozinha. Não ouvi tudo, mas algumas palavras me cortaram como faca. Documentos. O advogado já preparou. Ela nem vai perceber. Na hora fingi que não tinha ouvido, mas naquela noite, pela primeira vez em anos, tranquei o cofre onde guardava meus documentos. O amor de mãe é cego, mas a desconfiança de mulher que trabalhou a vida toda tem visão perfeita. Eu sempre achei que reunião de família era para lembrar dos bons tempos, rir das travessuras antigas e planejar festas. Mas aquela noite me mostrou que, quando dinheiro entra na equação, até sangue vira moeda de troca. Mário e Isabela me convidaram para um jantar em seu apartamento em São Paulo. Vai ser só nós, Mary e o Ricardo, disseram. Laura tá com saudades da vovó. Como resistir? Cheguei levando um bolo de fubá, o favorito do Mário, e um vestido novo, azul marinho, que comprei só para a ocasião. Laura correu para me abraçar, e por um momento tudo parecia perfeito. Até que sentamos à mesa. Isabela começou suave, passando o vinho. Dona Rosa, você tá linda, mas confessa, não cansa cuidar do sítio sozinha, com essa idade? Mary, que até então ria de uma história antiga, parou de sorrir. Mãe é forte, sempre foi. Ela respondeu, mas sem a convicção de antes. Foi então que Ricardo, o genro advogado, entrou no jogo. O problema não é cansaço, é risco. Minha cliente semana passada, da mesma idade que você, caiu sozinha em casa e ficou 2 dias desacordada. Se não fosse a vizinha? Mário fingiu preocupação. Mãe, e se a gente contratar um cuidador, só para ficar mais tranquilo? Quando Laura foi dormir, Mary puxou Isabela para o canto, mas falou alto o suficiente para eu ouvir. Mary, você é a filha mais sensata. Sabe que não é justo deixar sua mãe sozinha naquela casa enorme, né? Imagina se ela tem um AVC. Eu vi um caso assim no trabalho.
Mary ficou quieta, mas eu vi seu olhar pender para o lado deles. Era tudo tão calculado. Levantei devagar, apoiando as mãos na mesa. Todos pararam de falar. Vocês sabem o que eu acho engraçado? Falei, olhando um por um. Quando eu tinha 30 anos, carregava sacas de milho sozinha. Aos 40, levantava às 4 da manhã para ordenhar vacas. Agora, aos 68, administro 3 negócios. Mas, de repente, virei uma idosa frágil. O silêncio pesou. Até Laura, que apareceu na porta com seu cobertão favorito, pareceu sentir. Vovó está brava? Ela perguntou inocente. Abracei minha neta e respondi, para todos ouvirem. Não, minha flor. Vovó só tá desapontada. Na manhã seguinte, peguei o primeiro ônibus de volta para Petrópolis. Mário tentou me convencer a ficar. Mãe, foi só uma conversa, ninguém quer te prejudicar. Mas eu já tinha visto o bastante. Enquanto o ônibus atravessava a serra, uma certeza doía no meu peito. Meus filhos não estão mais do meu lado. E pior, estão usando minha neta como isca. Descobri que há uma crueldade que dói mais do que a pobreza. Quando usam um amor que você deu como arma contra você. Orlando Castelli não era apenas um empresário bem-sucedido de São Paulo, era um tubarão acostumado a engolir negócios familiares inteiros. E agora tinha os olhos postos nos meus. Tudo ficou claro quando, numa visita surpresa de Laura ao sítio, ela soltou sem querer. Vovô, o vovô Orlando disse que quando você for morar no céu, eu vou ter uma fazenda de brinquedo aqui. Meu sangue gelou. Isabela começou a trazer Laura toda semana, sempre com desculpas. Ela tem saudades das galinhas. Queria colher morangos com você. Mas eu percebia. Eles estavam acostumando minha neta ao sítio para quando fosse dela. Numa tarde, enquanto Laura brincava no pomar, deixei meu celular gravando na mesa da cozinha e fui ajudar Isabela a buscar suco. Quando voltei, peguei o fim da conversa. Isabela, papai já falou com o juiz. Assim que a interdição sair, o resort vira nossa parte. E então, a voz do meu próprio filho, baixa e calculista. Só não esquece que tem que parecer acidente. Ela tem que assinar os papéis antes. Tremi. Não de medo, de fúria sagrada. Com a ajuda do detetive e do seu Geraldo, desvendei a trama. Queda arranjada. Iriam sugerir reformas no sítio. Provocariam um acidente, degrau quebrado, piso solto. Eu cairia, bateria a cabeça. Laudo comprado. Médico da família Castelli declararia trauma cognitivo. Advogados alegariam incapacidade temporária. Assinatura forçada. Enquanto recuperada, me fariam assinar procuração geral para Mário, doação do resort para Holding Castelli, testamento novo sob supervisão médica. Tudo legalizado, tudo limpo. E eu, uma velha gagá, num asilo, assistindo minha vida ser roubada. Arte na Holding. Mary e o marido ficam com a fábrica de doces. Às vezes, para vencer a guerra, você precisa deixar o inimigo pensar que ganhou a batalha. Eu sabia de tudo, mas fingi não saber. Deixei que Mário e Isabela me convencessem a fazer pequenas reformas no sítio. Aceitei quando contrataram um construtor de confiança, um capanga de Orlando. E quando o degrau da varanda acidentalmente quebrou sob meu pé, eu deixei cair. A queda foi real. O grito que ouvi foi de Laura, e o sorriso disfarçado de Isabela também. No hospital, o médico, pago por Castelli, foi categórico. Trauma craniano. Senhora precisará de repouso e supervisão constante. Foi assim que, pela lei, me declararam incapacitada temporariamente, e Mário, como filho responsável, assumiu minhas finanças. Mal recebi alta,
Ela já estava no meu quarto, com papéis na mão. Dona Rosa, precisamos regularizar algumas coisinhas, para seu bem. Eram documentos de procuração irrevogável para Mário, transferência de gestão do resort, renúncia aos meus direitos sobre a fábrica. Assine, vovó, assim você pode ficar só brincando comigo. Laura, usada como isca mais uma vez. Tremi as mãos de propósito, derramei café nos papéis, fiz cena. Não entendi. Onde está meu filho? Gaguejei, atuando melhor que qualquer novela. Isabela perdeu a paciência. Pelo amor de Deus, só assina logo. E então, assinei, mas não sem antes cuspir no dedo antes de colocar a digital, invalidando biometricamente. Errar propositalmente a data em 2 documentos, usar caneta vermelha, não reconhecida em contratos. Um triunfo para ela e o pai no próprio hospital. Comemoraram na minha frente. Mário comprou um carro novo no mesmo dia. Isabela postou: novos rumos para a família. Orlando já marcou reunião com investidores para reformar meu resort. Mas eles não sabiam. O diário com todas as provas estava com irmã Cecília. O detetive filmou a reforma fraudulenta no degrau. Laura começou a fazer perguntas. Por que vovó não pode mais mandar no seu dinheiro? Meu disfarce perfeito. Agora eu pareço uma velhinha frágil, mas toda noite, no silêncio do quarto que me deram, o menor da casa, eu sorrio, porque amanhã a queda deles será muito, muito mais dura que a minha. Até os tubarões sangram quando cortados no lugar certo. A ganância que cega. Orlando, confiante demais, cometeu seu primeiro erro. Subestimou os pequenos. Ao demitir os funcionários antigos do resort para cortar custos, ele esqueceu que Dona Nena, a cozinheira, trabalhava para mim desde os 12 anos. Seu Zé, o caseiro, era padrinho do meu batismo. Maristela, a camareira, era afilhada do Sebastião. Eles não aceitaram as demissões em silêncio. Enquanto Isabela me arrastava para consultas médicas falsas para sustentar a interdição, acontecia nos bastidores. Dona Nena encontrou recibos de propina no lixo do escritório. Seu Zé gravou o capanga de Orlando adulterando as instalações elétricas para futuramente alegar falha na segurança. Maristela descobriu e-mails sobre planos para demolir o meu pomar centenário. Tudo chegou até mim pelas mãos de Laura, que, inocente, levava presentes das minhas antigas funcionárias. Vovó, a tia Nena mandou biscoito, me disse, entregando a lata que escondia um pendrive. Orlando, acostumado a lidar com grandes empresários, escorregou onde menos esperava, no orgulho. Numa reunião com investidores no resort, que agora ostentavam um enorme Castelli Group na entrada, ele soltou frases como: a velha já era, em 6 meses isso aqui vira um spa de luxo, até as jabuticabeiras vão abaixo. O que ele não sabia é que o garçom era primo do meu advogado. O som estava ligado no escritório da administração, onde Maristela trabalhava. Tudo estava sendo transmitido ao vivo para o computador do promotor. Enquanto isso, Mário começava a ver o que antes ignorava. Isabela, por que demitiram todos os funcionários da minha mãe? Perguntou, ao ver Dona Nena chorando na portaria. A resposta veio afiada.
Sentimentalismo não dá lucro, querido. Assuntos de negócio são com o meu pai. Naquela noite, pela primeira vez em anos, vi meu filho beber sozinho no escuro. Orlando estava tão confiante que registrou a mudança de nome do resort antes do prazo legal. Assinou ordens de demolição sem vistoria. Depositou presentes na conta do juiz corrupto pelo próprio banco. 3 erros fatais. Enquanto isso, eu, a velha Gagá, fazia minha parte. Ensinei Laura a plantar feijão no algodão. Por que está escrevendo tudo no meu diário? Deixei meu testamento novo esquecido na gaveta de Mário. Continuei fingindo confusão mental, até na frente do médico. A paciência é a arma dos fracos. E eu, Rosângela, tinha raízes mais profundas que qualquer ambição. Quando a ganância divide os ladrões, a verdade encontra suas brechas. Mary apareceu na mansão de Mário sem avisar, batendo a porta do carro com tanta força que fez os vidros tremerem. "Onde está minha mãe?" exigiu, empurrando a governança para entrar. Isabela surgiu no topo da escada, com um sorriso de cobra. "Que surpresa! Não avisou que vinha." "Avisei sim. 6 ligações, 5 mensagens. Vocês me bloquearam." Mário apareceu atrás da esposa, pálido. Mary jogou na mesa um documento do cartório. "Como explicam isso? A fábrica de doces está no nome da holding do seu pai, Isabela. E o resort nem consta mais no inventário." Isabela riu, nervosa. "Tudo foi feito dentro da lei. Sua mãe não tinha condições de... Minha mãe plantava, colhia e gerenciava 3 negócios até 3 meses atrás." Mary esmurrou a mesa, fazendo Laura, escondida no corredor, pular de susto. Mário tentou acalmar. "Mary, nós estamos cuidando de tudo. Você não entende como..." "Entendo sim." Ela sacou o celular. Uma gravação começou a tocar. "Assim que a interdição sair, o resort vira nossa parte na holding. Mary e o marido ficam com a fábrica de doces." Voz nítida de Isabela. Mário ficou branco. "Só que adivinha, a fábrica já não é minha. Vocês me roubaram também." Foi quando a pequena Laura, esquecida por todos, puxou a barra da saia de Mary. "Tia, tem mais." E tirou da mochila rosa o diário da vovó Rosângela, aberto na página que detalhava todas as datas das visitas médicas falsas, nome do juiz subornado por Orlando, plano original, Mário seria eliminado da herança depois. "Eu li para a vovó todo dia. Ela disse que era conto de fadas", murmurou Laura, assustada. Foi como ver um homem acordando de um pesadelo. Mário agarrou o diário, folheando páginas e páginas de provas. "Isabela, isso aqui? Meu Deus!" A esposa sorriu, fria. "É só papel, meu pai cuida de tudo." Mas Mário já estava ligando para alguém. No mesmo instante, 2 coisas aconteceram. O resort recebeu fiscalização inesperada, denúncia anônima sobre risco elétrico. O carro de Orlando foi parado na fronteira, com um envelope de dinheiro não declarado. E... quando a casa cai, os ratos são os primeiros a correr. Mas eu, Rosângela, já havia fechado todas as saídas. Mário passou a noite inteira revirando documentos no escritório. O que ele encontrou o deixou doente. Contratos onde ele renunciava direitos sobre o resort sem saber. Dívidas de 2,3 milhões no nome dele para reformas fantasmas. Mensagens no celular de Isadala com o Ricardo Almeida, sócio do pai dela. "Você está me traindo com ele?" Mário esmurrou a parede. Isabela, sem remorso, respondeu: "Negócios são negócios, querido. Você nunca foi esperto como ele."
Enquanto isso, Orlando Castelli tentou deixar o país. Voo particular marcado para Genebra, $500 mil em uma mala diplomática, passaporte falso sob o nome Enzo Bellini. Mas o que ele não sabia, o detetive contratado por mim já havia alertado a PF. Laura, inocente, tinha comentado sobre vovô Orlando viajando com a professora. Mary, agora minha aliada, deu todas as provas ao Ministério Público. Resultado? Orlando foi detido no aeroporto, com a cara na capa dos jornais no dia seguinte. Empresário preso por fraude, corrupção e falsificação de documentos médicos. Sem o pai para protegê-la, Isabela implorou a Mário: "Você não vai me abandonar agora. Eu sou a mãe da sua filha." Mas Mário, finalmente acordado, mostrou o que achou. Prints de conversas onde Isabela e o pai zoavam sua incompetência. Extratos bancários mostrando que ela desviava dinheiro há anos. O testamento secreto de Rosângela, onde Laura herdava tudo sob tutela de tia Carmen. "Você nunca amou ninguém além do dinheiro", ele cuspiu. "Agora vai ficar sem os dois." Enquanto o caos se instalava na família Castelli, eu, Rosângela, anulei minha interdição com a ajuda do promotor. Retomei o controle de todos os meus negócios. Demiti todos os capangas de Orlando do resort. E o melhor? Laura agora mora comigo no sítio onde aprendemos a plantar juntas, lemos histórias na varanda, criamos galinhas como antigamente. Mário, arrependido, veio me pedir perdão de joelhos. "Mãe, eu não sabia." Eu o levantei pelo queixo como fazia quando ele era criança. Sabia, sim, só escolheu não ver. Mas ainda é meu filho, e todo filho merece uma segunda chance, desde que trabalhe para merecer. Ele agora administra o restaurante, sob minha supervisão. Quanto a Mary, ela se tornou minha sócia na fábrica de doces. E Isabela? Bem, dizem que está tentando a vida em Portugal, limpando hotéis. Às vezes o céu nos visita em sonhos, para lembrar que alguns amores nunca morrem. Depois de tudo ter se acalmado, numa noite fria de inverno em Petrópolis, eu me aconcheguei na velha rede da varanda, a mesma onde Sebastião e eu nos balançávamos nos tempos bons. O cansaço do dia me venceu e eu adormeci ao som dos grilos. De repente, eu estava no meio do pomar, mas tudo brilhava como se o sol tivesse por dentro das folhas. E então, ele apareceu. Sebastião. Não o Sebastião doente dos últimos dias, mas o homem forte de antigamente, camisa aberta no peito, botinas sujas de terra, aquele sorriso que aquecia até o inverno. "Rosa, minha Rosa", ele disse, a voz tão real que meu coração doeu. Tentei falar, mas só saiu um sussurro. "Você viu tudo, não viu? Nossos filhos, o que fizeram?" Ele acenou com a cabeça, sem raiva, só com uma tristeza calma. "Vi. Mas você os ensinou a ser melhores. Agora a semente está plantada." Sebastião pegou minha mão e eu senti o calor como se ele tivesse vivo. "Não guarde mágoa, Rosa. Eles são pedaços nossos. Erraram, mas você os trouxe de volta." Então apontou para o pé de jabuticaba que plantamos juntos. "Olha só como cresceu e ainda dá bons frutos." Foi quando ouvimos risadas. No sonho, Mário e Mary, crianças, corriam entre as árvores com Laura atrás gritando: "Vovô, me pega!"
Sebastião me puxou num abraço e eu senti o cheiro dele, terra, café e lenha queimada, como se não tivesse partido. Cuida deles, Rosa, mas agora cuida mais de você. Quando acordei, havia um vento quente me envolvendo, e na mesa ao lado, uma jabuticaba madura, impossível naquela época do ano. Laura veio correndo aos pulos. Vovó, sonhei com o vovó, ele estava rindo! Abracei minha neta e entendi. Alguns laços nem a morte desfaz, e algumas batalhas a gente nunca luta sozinha. Sebastião, obrigada por me emprestar teus olhos quando os meus já não enxergavam esperança. Até nosso próximo café, meu amor. Rosângela Silva.